estamos apurando algumas informações. Falando em Cruzeiro, o Atlético Paranaense divulgou uma nota agora, reclamando do Cruzeiro e tal. Eu li a nota na íntegra. Eu entendi que, diferentemente do caso do Vitor Roque, houve uma conversa preliminar e tal, mas, cara, na prática o modus operandi foi o mesmo, viu, Petralha? Não leva a mal, irmão. No modus operandi, na prática, foi praticamente o mesmo. Pagou a multa, levou, cara. Vocês fizeram isso aqui com o Vitor Roque. Pagou a multa, levou. Ah, não, mas é que existiu o início de uma negociação antes e tal. Desculpe, irmão. No final das contas, o que está doendo aí em vocês é aquilo que vocês fizeram no caso do Vitor Roque. Aliás, muita gente acha que não teve uma negociação prévia. Com o Vitor Roque também teve, né, Thiago? Teve também uma negociação prévia. HG, e aí tá a nota do Atlético Paranaense. Eu estava lendo aqui, inclusive, essa nota há pouco no Twitter do Furacão. E, sinceramente, HG, eu não vejo problema algum do que fez o Cruzeiro. O Atlético Paranaense fala assim, ainda em julho, o Atlético Paranaense recebeu um contato da SAF do Cruzeiro através do seu diretor de futebol, Paulo Pelaipe, manifestando o interesse na contratação do atleta. Após este contato, o assunto foi direcionado ao presidente Mário Celso Petraglia, que conduziu as tratativas junto ao vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, manifestando interesse no atleta e assegurando que não haveria o depósito da multa rescisória. Cara, desculpa. Se a multa rescisória está no contrato, o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer o pagamento dela, o Cruzeiro fez o certo. E pelo que me passaram, 9 milhões e 700 mil reais é o valor que o Cruzeiro depositou ao Atlético Paranaense, ou vai depositar ao Atlético Paranaense, pela contratação do Cauã Moraes. Eu não vejo problema algum com o que fez o Cruzeiro. Não, e tá uma nota toda moralista e tal, como se o Atlético não tivesse feito com o Cruzeiro o que fez no caso do Vitor Roque. E eu tô falando de fazer o seguinte, a multa tá lá, pagou, levou. A multa tá aí, pagou, trouxe. Em resumo, Petralha, a banca paga e recebe, cara. Não adianta você pagar de honestão, de referência e tal. Aliás, olha o que o Pedro Lourenço falou aqui. Ele esteve aqui no programa e ele falou sobre... que mês foi a entrevista dele? 27 de fevereiro ele esteve aqui e ele falou sobre esse assunto. Ele falou sobre esse assunto e aí chama a atenção uma parte da fala dele. Veja aí. Eu estava em casa, não sei onde que eu estava, o Alexandre me ligou e falou assim, ó, tem no scout que nós tem um jogador do Ceará, todo mundo quer. É um menino de 19 anos, um zagueiro, e a multa para pagar é 4 milhões, não sei, para pagar para tirar ele. E eu falei, negativo. Você vai ligar para o presidente eu quero ver, você vai ligar para o presidente do Ceará e vai ver quanto que ele quer no jogador. Roubar o jogador do cara eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Com nenhum time. Né? E eu não vou fazer, não vou roubar jogador de ninguém. Mas também não vou comprar jogador de 14 anos, 15 anos, 16 anos. Não vou comprar. A nossa base é obrigação de criar. E nisso ligou para o presidente pediu um valor. E nós oferecemos, todo mundo queria pagar. E o Ceará estava na zona até de rebaixamento nessa época. E ele era titular. E o presidente do Ceará, um menino bacana para danar. Negociei aquele, comprei dele, até acho que por 8 milhões de reais. E ele estava precisando de dinheiro, fez um desconto, ainda paguei à vista. Então, aí eu fui por essa linha aí. Aí eu quero trabalhar no Cruzeiro. Assim, eu preocupo com o Cruzeiro. Né? O dia que eu for jogar contra os outros times, eu vou preocupar com os outros times. Preocupado em jogando, mas fora de campo eu estou preocupado com o meu time. Eu tenho que cuidar do meu time. Entendeu? Então eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo isso com eles lá. Vamos preocupar com a gente. Agora, roubar jogador, isso o Cruzeiro, se alguém meu lá fazer, eu ponho na rua na hora. Então, agora, eu não... O Cruzeiro mas roubou? Não é roubar jogador, o Cruzeiro, tá multa. O Cruzeiro roubou? Claro que não, gente. Não. O Cruzeiro não roubou. E outra coisa... Roubou pagando 10 milhões? Pô. Ué, pagou a multa, trouxe. E outra coisa, teve um contato prévio. Então o Cruzeiro foi lá, fez um contato. E de fevereiro pra cá, o Pedrinho teve outras experiências. Aí, tá conversando, papapá e tal. Aí o clube procura o staff do atleta, do Cauã, e fala, vamos renovar? Fala, não, vamos renovar. Mas até assinar, o Cruzeiro veio e falou, quer saber, eu vou pagar essa multa e vou trazer esse moleque aí. O Pinto entrou firme nessa aí. Entrou forte nessa aí. E fechou o negócio, cara. O que vocês querem? E aí? O Cruzeiro roubou o Cauã? Tô gostando do Pinto. É pra eu falar, Gagi? Por favor. Tá. Não, essa história tem... Eu me lembrei de uma cena do cinema que explica, né?
Quem já tiver assistido o filme Cidade de Deus, vai lembrar quando o personagem do Mané Galinha entra lá pra parte lá do grupo do Cenoura. E que ele fala, ó, eu não sou bandido, eu não vou mexer com matar ninguém e tal. O Cenoura fala, não, tranquilo. Só que tem uma situação em que um dos assaltos que eles vão fazer, alguém ia matar o Mané Galinha. E o Cenoura chega e consegue matar esse cara antes. E o Cenoura vira pro Mané Galinha e fala, exceção da regra. Me parece que o que aconteceu nesse episódio, com relação ao Atlético Paranaense, foi a exceção da regra. E o princípio da reciprocidade exatamente por ter sido o Atlético Paranaense o clube envolvido com relação àquilo que aconteceu com relação ao Vitor Roque. Ponto. Eu particularmente, não gosto quando as coisas... Não acho que... o futebol brasileiro tem vários jogadores aí com multa. Já pensou se amanhã, da noite pro dia, todos os 20 clubes da Série A começam a levantar multas de atletas e começam a pagar multa para lá? Não vai acontecer porque a gente sabe, né? O futebol brasileiro, muitos clubes, infelizmente, neste momento, não estão cumprindo com os compromissos. Mas me parece que nesse caso do Atlético Paranaense, foi exatamente... Alguém mostrou para o Pedro Lourenço que é possível ter a exceção da regra. E para mim está muito linkado ao que aconteceu no caso do Vitor Roque. E aí eu tô vendo aqui, tô recebendo mensagem, vocês não leram na íntegra. Não lemos. Lemos e interpretamos. O Cruzeiro, hora nenhuma, roubou o Thiago leu a maior parte da nota, não leu o Thiago leu a maior parte. Dinheiro era a maior parte, mas era a parte mais importante. Não, mas que isso? Era 4 laudas, pô. Era nota pra cacete. Começou a negociação, o negócio tá pendente. Mas sabe uma coisa, que de verdade, assim, eu nem acho que seja questão de ser o Atlético Paranaense. Pra mim, o Pedrinho simplesmente mudou de ideia. Cara, tá tudo bem. A gente muda, né, Thiago? Eu tenho certeza que é a questão do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que é. Mesmo sem ninguém ter me contado. Eu também, sem ninguém ter me contado. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que o tempo... O tempo... Eu lamento. Acontece. É esse presente que tá me dando. Só para completar, Thiago, as coisas porque eu tô concordando com você. Eu tô contigo para falar. Eu já tinha... Porque eu acho que o Pedrinho é um cara experiente pra caramba no mercado. Muito no mercado. Um empresário valiosíssimo. Mas no futebol, ele é novo. No futebol, trabalhando diretamente como dono do Cruzeiro, ele é novo. O que de fevereiro pra cá, aconteceu muita coisa, gente. Aconteceu muita coisa. E eu acho que ele percebeu que tem coisas no futebol que tá lá, a multa tá lá, o valor tá colocado lá, faz parte do jogo. E eu acho até que ele entendeu também o que aconteceu na questão do Vitor Roque. E vida que segue. Bola pra frente, ó. Como o Pedrinho fez, ó. Vai. É que é o seguinte. Tem problema nenhum mudar de opinião, mudar de rumos. Desde que você não haja de maneira incorreta, antiética, desproporcional e tal. E nesse caso aí, a negociação. A multa tá ali, plim, pagou, levou. Tchau, cara. Tchau. Vocês perderam um jogador, Atlético. E vocês vibraram e tiraram onda quando o Vitor Roque foi levado. Tudo dentro dos conformes, tá? Vocês também não roubaram o Vitor Roque do Cruzeiro, não. Então tá muito claro que... E é outra coisa, pode segurar a multa de outros aí, porque se interessar, os caras vão buscar também, viu? Só para avisar. Deixa eu falar com uma coisa séria para vocês aqui. Gente, eu fui para São Paulo na sexta-feira, depois do programa, e eu gosto de ir dirigindo, né? Ontem eu voltei de avião, mas eu gosto de ir dirigindo. É o Cruzeirão cabuloso que ganhou mais uma, hein? Cruzeiro ganhou. O Palmeiras tropeçou e o Cruzeiro voltou à vice-liderança do Brasileiro. Eu vivo cheio de vaidade. O Alexandre Simões, Nath Fiuza, gol do Matheus Pereira. Cruzeiro venceu por 1-0. Um gol de qualidade, contando com sorte. Bola desviou na barreira, matou o goleiro Rafael. Agora foi um jogaço, viu? São Paulo jogando muito bem, jogo aberto, jogo franco. Bora colocar no YouTube os melhores momentos pra você no YouTube. Aliás, audiência espetacular no YouTube pra você conferir os melhores momentos do jogo do Cruzeiro no YouTube, enquanto Alexandre Simões e Nath Fiuza vão analisar o desempenho do Cruzeiro. Ô Simões, vitória grande, casca grossa, jogo bom e o Cruzeiro não titubeou, puxando mais 3 pontos no Mineirão, Simões. Thiago, é interessante, né? O Jardim já tinha anunciado que o impacto de quarta-feira ia refletir no jogo de sábado, e isso aconteceu no primeiro tempo, né? Eu acho que ali faltou até um pouco de concentração para o Cruzeiro. E eu acho que é uma coisa mais do que normal, porque quando você tem uma vitória igual você teve a de quarta-feira na Arena MRV lotada, sobre o Atlético, 2-0 na Copa do Brasil, dá aquela descarga de adrenalina, né? Que o cara fica meio assim, paralisado.
Mas o Cruzeiro teve força para no segundo tempo fazer uma boa apresentação. O Cruzeiro, na somatória, mereceu vencer o jogo. Muita gente tentou dizer que não, o Cruzeiro teve muito mais chances de gol do que o São Paulo. O Rafael trabalhou muito mais e de forma muito mais difícil do que o Cássio, embora no primeiro tempo ali o Cruzeiro tenha cometido algumas bobeadas. E o time vai caminhando de novo, né? Viveu ali um momento de dificuldade nas derrotas pro Ceará e para o Santos dentro do Mineirão, mas vem de uma sequência muito boa e muito positiva antes dessa parada, né? Venceu o Internacional no Mineirão, venceu o Atlético na Arena MRV e venceu o São Paulo no Mineirão. 3 grandes adversários, 3 jogos muito difíceis contra equipes muito qualificadas e o Cruzeiro saiu vitorioso e eu acho que sai mais forte pro restante da temporada, né? Eu acho que isso aí recupera a confiança, recupera a autoestima desse time do Cruzeiro que chegou a viver um momento de instabilidade, repito, nesses momentos aí de resultados ruins no Mineirão. A gente pode colocar nessa lista também o CRB pela Copa do Brasil. Ô, Nath Fiuza, na tela do YouTube, os melhores momentos, o São Paulo teve boas chances, o Cássio fez grandes defesas, o Rafael, espetacular goleiro do São Paulo, mais uma vez, conhecemos bem o Rafa, né, aqui do Vale do Aço, ex-Cruzeiro, ex-Atlético, uma atuação impecável, e o gol do Matheus Pereira, saiu ali quando a maré é boa também, né, ele bate a falta, acho que o Rafael pegaria facilmente, ela desvia, e aí mata o goleiro do São Paulo, vitória grande do Cruzeiro, robusta, em jogo pesado, hein, Nath? São aquelas vitórias que realmente confirmam, né, o embalo do time, que dão casca também, porque é um adversário grande, é um adversário que historicamente impõe muitas dificuldades ao Cruzeiro e nesta temporada, né, o Cruzeiro faz aí turno e retorno sem perder para o São Paulo, o que é muito significativo. O jogo lá no Morumbi no primeiro turno já havia significado uma virada de chave, porque é quando o Jardim mexe no time e agora o jogo do retorno no Mineirão é daquelas partidas que o Cruzeiro encontrou muita dificuldade, mas soube se reerguer dentro do próprio jogo. E por ser uma partida dentro de casa, como mandante, são 3 pontos que se tornam ainda maiores. Um Cruzeiro que, especialmente no primeiro tempo, teve dificuldades. O São Paulo anulou muito bem o Caio Jorge. São Paulo que tem um sistema tático ali diferente, que tirou o conforto do Cruzeiro, que tirou os espaços do Cruzeiro. O time celeste não conseguiu ter muita posse da bola, mas não conseguiu também ter espaços para aquela transição mais rápida. Mas aos poucos, em especial no segundo tempo, o Cruzeiro também foi crescendo na partida, foi se encontrando, baseado também num time que luta muito, né? Que não se entrega, apoiado, motivado pelos seus torcedores. E aí entra Matheus Pereira, que a gente já cobrou muito em outras oportunidades, que ele fosse esse protagonista e esse cara extremamente decisivo que ele é hoje. Não só pelo gol marcado contra o São Paulo, que como você disse, quando a fase é boa, a sorte também ajuda, a bola desviou, matou o goleiro Rafael, mas nos últimos 4 jogos ele fez 2 gols e deu uma assistência. A gente está falando de jogos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então é o Matheus Pereira assumindo essa camisa 10, sendo o regente desse time, e é um Cruzeiro que segue embalado, mesmo com dificuldades, mesmo com o desgaste, vai conseguindo somar seus pontos, vai se mantendo vivo nas 2 disputas, que é o mais importante, né, Thiago? É isso, o Cruzeiro fez um papel grande, viu? Jogo grande. Eu digo sempre que, aliás, como São Paulo melhorou, hein? Meu Deus, São Paulo do Zubeldia era um remendo de time. O Crespo... Aliás, o Jardim citou isso também na coletiva, né? Isso, e teve a semana inteira, né, Thiago? Isso faz muita diferença no futebol atual, né? E o time jovem, Rodriguinho, muito bom de bola. E não tá na Copa do Brasil mais, não teve jogo no meio de semana. Né? O São Paulo do Crespo vai dar trabalho. Ô, Pedro Abílio, como é que tá o Cruzeiro no mercado, amigo? O Arroio vem ou não vem? A janela se fecha amanhã. Vai dar tempo de inscrever o reforço a tempo? Sinisterra já estreou, né, Pedro? Boa tarde. Estreou, viu, Thiago? Inclusive com dribles, né? Com velocidade lá na linha de fundo. Boa tarde pra você, pro Simões, pra Nath, pra todo mundo que tá com a gente em mais um Rádio Esportes. Ótima semana pra quem tá ligado. O Kenny Arroio, Thiago, diferente do Sinisterra, vai ser essa última contratação e o Cruzeiro se apressa para regularizar no jogador que ainda nem chegou a Belo Horizonte. A expectativa de que até amanhã ele chegue para realizar exames médicos e também ser anunciado oficialmente. Falta o Rian Guilherme, né, que na semana passada já tinha chegado, volante que veio do Fortaleza, e agora a situação para o Kenny Arroio. O Cauã Moraes se apresenta com testes físicos hoje. Lateral direito de 18 anos que estava no Atlético Paranaense. Vai chegar com um contrato de 5 anos também em vias de já ser oficializado pelo Cruzeiro. A tendência é de que na quarta-feira à tarde, quando os jogadores se reapresentarem, depois de 3 dias de folga, o Cruzeiro já tenha esses reforços para iniciarem os treinamentos. Inclusive, estamos aguardando também uma resposta sobre o Wanderson, que sofreu uma pancada no joelho no segundo tempo da vitória contra o São Paulo. O Thiago Cruzeiro está acertando o empréstimo do Lautaro Dias ao Santos, jogador de 27 anos, marcou 4 gols em 42 jogos com o Cruzeiro desde o ano passado, quando chegou, né, por cerca de 16 milhões de reais, vindo lá do Independiente
Del Valle. O argentino ainda não fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro. 1 ano e meio de empréstimo ao Peixe com passe fixado em 3 milhões e meio de reais. Aliás, 3 milhões e meio de euros. Quase 22 milhões de reais. Nação Azul com o novo sócio 5 estrelas. Você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perde tempo não. Acesse aí sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Aliás, Thiago, vendas já abertas para o jogo do dia 11 de setembro. Cruzeiro e Atlético voltam no Mineirão com 100% de torcedores do Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil. Ingressos variam de 150 a 300 pilas. E aí, amanhã, a última janela, né, para venda geral a partir do meio-dia. Time do Povo e Meu Cruzeiro a partir de 9 da manhã. Lembrando que hoje, às 3 da tarde, Cabuloso 1. As demais categorias já estão abertas. Pra gente fechar, as cabulosas, Thiago, estão na final da Copa, aliás, do Campeonato Brasileiro Feminino. Fazem história porque chegam pela primeira vez à decisão e também a Conmebol Libertadores. Cruzeiro garantiu a vaga na vitória ontem no Independência. Aliás, perdeu pro Palmeiras por 2-1. Os dois times tiveram cada um gol anulado, mas com o gol da Marília, o Cruzeiro tá na grande decisão. Vai encarar o Corinthians. E a Itatiaia já trouxe no site há pouco, jogo no Independência. No próximo domingo, deve ter rodada dupla lá no Horto. Ontem, mais de 13 mil pessoas acompanharam o Cruzeiro se classificando para essa final histórica, Thiago. Foi um show mesmo das meninas do Cruzeiro, as cabulosas, avançando, né? Tirando o Palmeiras, tem muito investimento. Palmeiras faz aí já há muito tempo grandes temporadas. Cruzeiro em lua de mel com a sua torcida, no feminino e no masculino.